Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Chegamos a mais um mantra bastante especial dentro dessa Katha Upanishad. As Upanishads que sempre falam através de analogias, através de símbolos, como a gente tem visto nas últimas aulas, hoje não vai ser diferente. Hoje um símbolo bastante importante dentro da literatura, dos Vedas, é apresentada nessa Upanishad. E é muito interessante porque esse símbolo, essa imagem que é usada na Katha Upanishad hoje, também é usada no capítulo 15 da Bhagavad Gita, que é o símbolo da figueira, o símbolo da árvore, que aparece com o seu tronco e as suas raízes voltadas para cima e os seus galhos e as suas folhas voltadas para baixo. Bom, então para que a gente possa analisar essa imagem toda, a gente vai usar o símbolo, obviamente, e também vamos usar algumas definições que são muito importantes para a gente entender do que a Upanishad está falando através desta simbologia. Então, essa árvore de cabeça para baixo representa o samsara. E o samsara em sânscrito é definido da seguinte forma: samsarati iti samsaraha. Então o samsara é aquilo que flui muito bem, é aquilo que vai muito bem. Porque o samsara, ele vai muito bem nos envolvendo ali as nossas mentes e nos levando todos os dias atrás das coisas que ele nos oferece. O samsara é a própria manifestação do universo na sua dualidade, em todos os seus nomes e formas, em todas as suas características. E todos esses nomes e formas e todas essas características que o universo manifesta são extremamente atraentes para nossa mente. E esse samsara, ele basicamente se apresenta em 3 pontos, que o Veda coloca como artha, kama e dharma, ou seja, a busca por uma segurança, a busca por experiências agradáveis e a busca pelo constante reconhecimento das pessoas. Por quê? Porque eu apoio a minha felicidade, a minha satisfação, geralmente nestas coisas. E é por isso que o Veda é colocado como uma grande mãe também. Porque o Veda é capaz, através dos seus rituais, de apresentar fórmulas, meios de alcançar todas estas coisas. Então também é bastante interessante a gente pontuar que a primeira porção dos Vedas está preocupada com isso, está preocupada em ensinar determinados rituais para que o ser humano alcance esses objetivos pontuais que parecem trazer uma felicidade definitiva que a gente já entende muito bem, que não é definitiva no fim das contas. A felicidade definitiva, ela nunca pode estar apoiada em alguma coisa, porque todas as coisas são limitadas em si mesmas, seja pelo tempo ou seja pelo espaço. Então, essa primeira porção do Veda é descartada pelo estudante de Vedanta, porque o estudante de Vedanta entende que não está nos rituais a felicidade definitiva. A felicidade definitiva está no reconhecimento da pessoa livre de limitações, da pessoa satisfeita e feliz, que ela já é essencialmente. Então,
o samsara é isso, é aquilo que nos leva o tempo todo com facilidade e que em algum momento deve ser cortado, deve ser eliminado, esta confusão deve ser eliminada através do próprio conhecimento. Então, uma outra definição que vai ser usada aqui é a definição da palavra que dá nome a esta árvore, Ashwata em sânscrito. E Ashwata literalmente significa aquilo que não estará mais presente amanhã. Porque é a natureza do samsara, é a natureza da dualidade, é a natureza daquilo que é relativo, está sempre mudando. Então, quando eu tenho a impressão que eu alcanço alguma coisa e que eu vou manter aquela coisa definitivamente, de certa forma, no dia seguinte eu me frustro porque aquela coisa já mudou. Olha para o seu corpo, você luta por um corpo que tem uma determinada forma, determinadas características e você faz ali um esforço absurdo e finalmente consegue alcançar esse corpo. No dia seguinte, o seu corpo já mudou um pouquinho, o seu corpo está naturalmente envelhecendo, o seu corpo está sujeito ao tempo. Por isso ele vai mudar e, portanto, não adianta se agarrar à ideia de que o seu corpo vai manter aquela forminha ideal, aquilo que você tanto queria e estabelecia como a fonte da sua felicidade, porque no dia seguinte o teu corpo já vai ter mudado. Então, Ashwata significa exatamente isso, aquilo que não vai estar mais presente no dia seguinte. E Ashwata é a figueira indiana, ou chamada também de ficus religiosa, no seu nome científico. E essa árvore é bastante peculiar porque ela brota, vamos falar aqui da árvore normal, não com o tronco voltado para cima, as raízes voltadas para cima e os galhos para baixo, mas vamos falar da árvore normal. Essa árvore, normalmente, enquanto ela cresce, os seus galhos se transformam em novas raízes, em novas raízes e novas raízes, e vão assim se transformando em novas árvores, em novas árvores e novas árvores. E muitas vezes, na Índia mesmo, ali na Ásia, se encontram várias florestas que se formaram a partir de uma só árvore, que foi se desdobrando em outras, em outras e outras. E isso representa também os nossos desejos. Os desejos vão se desdobrando, eles vão crescendo, eles vão se multiplicando e nunca acabam. Se eu não entendo a natureza do samsara, se eu não entendo a natureza do relativo e se eu não entendo a própria natureza do absoluto, o que acontece é que essa floresta, simbolicamente, nunca para de crescer. Então, este samsara, ele não vem do nada. Uma coisa eu tenho que entender, que o relativo, esse universo como ele se manifesta e eu conheço, ele é sustentado por algo que é sempre existente, que é o absoluto, que a gente vem estudando aí em todas as aulas. Então, este absoluto aqui é simbolizado pelo tronco e pelas raízes desta árvore. Esse tronco e principalmente as raízes, as raízes não são vistas. O absoluto nunca é visto. A gente vê simplesmente as formas que se manifestam desse absoluto. Mas mesmo não vendo essas raízes, nós entendemos que para existir um tronco e para existir uma árvore, devem existir raízes para sustentá-las. Então essa devia ser a minha visão em relação ao mundo. Se o mundo de nomes e formas se manifesta, se o mundo relativo se manifesta, deve existir algo em absoluto que tudo sustenta. Então, este absoluto é invariável, é imutável, é sempre existente. Enquanto o samsara
é simplesmente uma manifestação desse absoluto em forma de ciclos. A cada vez que o universo se manifesta nas suas diversas formas e nomes, este samsara automaticamente se manifesta também. Então, este samsara, ele não tem um início, porque ele é o potencial relativo, o potencial criativo do universo. Mas esse samsara tem um fim, quando o conhecimento se estabelece. Então, por que neste símbolo as raízes e o tronco aparecem para cima enquanto os galhos e as folhas aparecem para baixo? As raízes e o tronco representam Brahman, representam o absoluto, representam aquilo que é livre de limitação. E aqui estão voltados para cima num símbolo de que não são limitados pelo tempo ou pelo espaço, enquanto que aquilo que neste caso está para baixo e enraizado, em contato com o solo, em contato com a terra, representa o relativo, representa aquilo que está sempre mudando, representa a própria palavra Ashwatha que a gente acabou de ver no começo. Então, a partir deste tronco, os galhos se manifestam, as folhas se manifestam, as flores se manifestam, portanto, todos os nomes e todas as formas simbolicamente do universo são apresentadas assim, e também todos os desejos que nos prendem, que nos fixam no chão, que nos fixam no relativo, que nos prendem ao tempo e ao espaço. Então, o símbolo disso tudo aqui, o símbolo dessa árvore de cabeça para baixo, é nos mostrar, a intenção é nos mostrar que a gente não deve ficar olhando simplesmente para o relativo, simplesmente para aquilo que é visto, os galhos, as flores, as folhas, e sim o tronco, a base, as raízes, a base, a origem de toda a manifestação. Então, dessa forma, fica muito mais evidente ver o tronco e ver as raízes do que ver simplesmente as suas manifestações. É como se houvesse ali uma forma de mudar o nosso foco, de mudar a nossa percepção em relação à apreciação de uma simples árvore. Então, foca. Muda ali o seu olhar daquilo que chama a atenção, a folhagem, os galhos e as flores, e foca no tronco, foca nas raízes, mesmo que elas não possam ser vistas, porque essas raízes que não podem ser vistas são como o absoluto, que não pode ser visto, mas que não pode ser negado como sempre existente. Para que toda a manifestação exista, é necessário que o absoluto seja a sua base, para que todo o universo seja conhecido através dos seus nomes e formas, incluindo você. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.